Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar agora com o nosso curso de C# direcionado ao Visual Studio 2012. Na última aula, começamos a estudar os statements de iteração, os iteration statements, que na realidade são comandos especiais do .NET direcionados para a iteração dentro de laços, ou seja, dentro de repetição de códigos. Estudamos os primeiros dois statements de iteração, o while e o do while, onde nós tínhamos uma diferença básica entre os dois, que era a execução de um código perante uma condição verdadeira a ser colocada dentro daquele código. Nessa aula a gente continua com este assunto e nós vamos estudar então primeiramente o for. O comando for ele é conhecido nas linguagens algorítmicas e também ele é usado praticamente em todas as linguagens de programação como uma sintaxe de laço de repetição. Nós estudamos primeiro o while porque ele tem uma característica de validação de um código verdadeiro, ou seja, eu preciso ter uma condição para que um trecho de código seja executado ou não. Aqui, no comando for, ele é um tanto quanto diferente daquele outro código, porque ele tem uma repetição determinada, certo? Eu vou repetir um trecho de código num determinado ínterim de valores, e esses valores são determinados por uma sintaxe, certo? Como funciona essa sintaxe, então? Vamos supor assim, eu tenho um trecho de código que eu quero repetir por n vezes, 10 vezes, por exemplo. Então, eu utilizo o for da seguinte forma. For, preciso declarar uma variável que vai ser o meu item de iteração, ou seja, vai ser o meu iterador, vai ser uma variável que eu vou utilizá-la para determinar o meu loop, ou seja, toda a sequência do meu loop, eu vou colocar um valor i. Esse i precisa de um valor inicial aqui, certo? Igual a 0, vou começar com ele igual a 0. Após, eu preciso colocar um valor de máximo, de pico, onde vai ser a minha condição de uso desse meu loop, certo? Essa condição ela pode vir através de uma desigualdade ou ela pode vir através de uma desigualdade com um valor de comparação igual. Da seguinte forma, eu posso colocar aqui i menor que 9, por exemplo, que vai ser a execução de condição desse meu for. E, por último, eu preciso colocar uma informação de incremento. Lembram-se que numa das últimas aulas eu coloquei uma variável de incremento, uma função de incremento, onde eu declarava a variável com dois sinais de mais? Dessa forma, eu tenho a função de incremento dentro do for. Depois disso, coloco chaves e está ali está montado o meu for, então, a minha estrutura para a execução desse comando, certo? Todo o código que tiver aqui dentro, entre as linhas 15 e 16, todo o código vai ser repetido através dessa iteração, ou seja, o item iterador vai começar com o valor 0, o item iterador vai passando n vezes por entre esse código fonte, vai incrementando esse valor aqui, certo? Aqui no caso ele está incrementando 1 em cada passada que ele tiver dentro desse meu for. Uma dica quente que eu vou dar para vocês quando vocês forem desenvolver esse tipo de código é o seguinte: quando vocês forem declarar um statement dentro do C# e vocês não sabem como montar essa estrutura aqui de cabeça, você simplesmente faz o seguinte: digita o for, que é o comando, e pressiona 2 vezes tab, 1, 2. Ele monta automaticamente uma sintaxe básica desse comando para vocês. Aqui, por acaso, eu nem sabia que ele ia colocar o i, mas ele colocou o i, ficou bem parecido com o que eu montei aqui em cima. E eu nem me lembrava que era esse, porque eu acabo digitando de cabeça o comando, né? Mas ele dá o tamanho aqui, ele dá o valor inicial igual a 0, o tamanho máximo que eu quero desse loop, por exemplo, 10, e o incremento, a informação de incremento logo ao lado. Nesse caso, todo o código que rodar dentre esse bloco determinado pelas chaves aqui, ele vai se repetir n vezes.
Para a gente conseguir fazer um teste aqui dentro, eu vou então colocar um console write, um exemplo bem parecido do que a gente fez nas últimas aulas que a gente vem fazendo. Coloco um toString aqui, não precisava desse toString, apenas estou acostumando vocês a fazer essa transformação aqui que ajuda. E vou ter um console read key aqui embaixo. Ou seja, depois desse loop, dessas N vezes que ele for rodar esse código, ele vai esperar um comando meu para continuar. Setei como o projeto inicial e vou dar um start no debugging dessa forma. E aqui ele escreveu então um número após o outro, né? Começou do 0 e foi até o menor que 9, né? Aquela condição que havia dentro desse for aqui. Eu posso colocar aqui muito bem o writeLine para ele dar um enter após cada informação. E aqui está. Pessoal, aí vamos lá. Vamos tentar entender então as modificações que a gente pode fazer dentro desse for e que podem nos auxiliar a montar lógicas no momento que a gente está produzindo um software. O nome dessa variável aqui tem que ser i, importa? Não, bem capaz. Pode ser qualquer coisa, desde que você siga a lógica de montar a mesma variável nos 3 pontos em que faz a declaração dela, porque isso aqui é uma declaração em conjunto, certo? Então ele precisa ter esses 3 elementos. Primeiro, a declaração da variável. Ele precisa ter a condição para que ele execute, certo? E precisa ter o incremento ou até um decremento. Deixa eu botar o A aqui então. Certo? Ou seja, esse for ele pode subir o valor, ele vai incrementando de 1 a 1, ou ele pode descer o valor normalmente. Outra coisa, preciso incrementar de 1 em 1 esse meu incremento? É claro que não. Se eu quero que esse incremento seja de 2 em 2, eu coloco A igual a A mais 2, certo? Que ele vai incrementar de 2 em 2 esses números. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. 0, 2, 4, 6 e 8. Menor que 10, ele parou de executar o meu loop, certo? Então, esse incremento aqui é uma regra de incremento, que aqui no caso a gente coloca... se vocês forem pegar exemplos pela web, e normalmente vocês vão encontrar esses exemplos falando coisas parecidas com o que eu escrevi aqui, ou seja, normalmente o pessoal escreve o exemplo mais fácil, mas são 3 condições diferentes dentro do for e cada uma nos fala uma coisa. Para deixar bem claro e fixo, então, eu tenho a primeira condição de declaração, a segunda a primeira declaração, a segunda a condição de execução e terceiro o incremento. Se eu desejasse fazer de cima para baixo, ou seja, do 10 até o 0 ou até o 1, eu posso começar com que o A seja igual a 10. Eu posso dizer que a minha condição é que o A seja maior que 0, ou seja, de 10 a 1 iria, e eu teria que ter aqui um decremento, ou seja, um A menos menos, né? Um agente de fazer o decremento dessa informação desse loop. Então, quando eu rodo esse código, eu tenho aqui a execução ao contrário, do 10 até o 1. Certo? Fica fácil de entender dessa forma, né? For, eu tenho essa variável à minha disposição dentro do for, como eu estou utilizando aqui, escrevendo o valor da variável A. Fora dela, eu não tenho ela à minha disposição, né? Porque ela está declarada aqui dentro desse for. Isso é algo que a gente vai aprender logo mais adiante no curso. Estou citando só porque às vezes o aluno vai executar um exemplo e tenta usar essa variável A aqui, que eu estou utilizando dentro do for, no escopo fora, ou seja, dentro do método estático. Que a gente vai ver logo o que significa esse static void main aqui também. Certo? Por enquanto eu só estou mostrando os comandos básicos. E, então, o escopo, ou seja, o local onde eu posso utilizar essa variável é determinado, né? Já que eu fiz uma declaração dela aqui dentro, o meu uso fica restrito a esse bloco de código aqui determinado por essas chaves, que é a forma como o C# funciona. Certinho?
Com relação a utilizar a ferramenta a nosso favor, ou seja, para nos auxiliar nesses momentos em que a gente precisa de apoio no desenvolvimento, então o Visual Studio tem principalmente o Visual Studio 2012, agora tem bastante ênfase nesses atalhos para utilização. A gente vai vendo na formação toda, pouco a pouco, as demonstrações de como utilizar esses atalhos, tá ok? Eu vou falando os atalhos para vocês, mas o principal é tentar entender agora os escopos definidos desses comandos que a gente está aprendendo, certo? Sobre o que eu acabei de falar do escopo da declaração da variável que eu coloco na condição inicial, eu posso muito bem fazer essa declaração fora do for, né? Se eu fizer a declaração uma linha antes aqui, o int a, colocar o a igual a 0, ele vai aceitar e vai funcionar. E nesse caso eu consigo utilizar essa variável aqui, esse meu contador, tanto dentro do for quanto fora. Ou seja, ela está disponível aqui para mim, ó, está mostrando que ela está dentro do meu escopo. Então são duas formas diferentes que a gente tem para realizar essa declaração e ambas funcionam de maneira igual. Ainda eu tenho como fazer a regra de decremento dessa forma. A-3, por exemplo, posso colocar, certo? Porque eu vou ter um decréscimo aqui, né? A igual a A-3, de 3 em 3. Então, quando eu rodar esse código, ele vai começar no 10, 7, 4, 1, parou. Vai de 3 em 3, certo? Aqui existe uma questão, então deixa eu mostrar agora o que acontece algumas vezes quando a gente vai desenvolver. Ah, eu tenho um decremento de informações aqui que eu deveria ter para partir do 10 e chegar até o 0, né? E eu coloco aqui, em vez de A menos menos, o decremento, um incremento, A mais mais. O que vai acontecer? Eu vou rodar esse código, ele não vai parar nunca, né? Ou seja, por quê? Porque eu estou incrementando. Então, o que acontece? A minha variável começou com o valor 10, só que ela começou com o valor 10 e ela, ao invés de sofrer um decremento, ela sofreu um incremento, ou seja, eu fui acrescentando cada vez mais valores. Então, meu código não para nunca. Certo? Quando eu rodo, acontece isso. Ele fica em loop infinito, que é o que a gente chama. O que fazer quando acontece isso dentro do software, né? A gente tem que cuidar muito no desenvolvimento, porque às vezes acontecem algumas rotinas que a gente está executando e a gente nem dá bola, às vezes nem presta atenção, e elas estão rodando num loop infinito. Então, pessoal, quando isso acontecer, esse tipo de código, se for num código executável, aqui é muito fácil. A gente está em debug, é só parar a execução. Mas existem situações em que a gente tem que tomar uma interação diferenciada com o código e tem que tomar cuidado com essa execução. Então, a gente tem que ficar sempre de olho em como o nosso código é formatado. Preste bem atenção quando for criar os seus fors, né? Ou seja, se ele possui um valor na declaração inicial que ele é maior que a condição de execução, de finalização, digamos assim, então eu preciso ter um decremento aqui e nunca um incremento, né? Essa é a regra básica para dentro do for. Uma outra questão que vale a pena tocar aqui é se eu realizar for aninhados, né? Posso muito bem realizar esses fors aninhados. Posso muito bem ter um dentro do outro também. Posso usar até a mesma variável, né? Para executar aqui um comando ou outro. Aqui fica mais difícil ainda, porque quando eu tenho for aninhado, cada um executando um tipo de comando, eu vou ter uma execução do loop e mais um loop dentro de cada um dos meus loops, né? Então aqui eu posso realmente ter problemas. Então tem que cuidar muito bem quando eu faço isso, porque eu posso entrar num loop infinito aqui brincando, é facílimo. Então tome cuidado. Aí vocês vão perguntar, será que existe isso mesmo, a execução de código? Existe, acontece. Então tome cuidado quando for executar isso também, porque o alinhamento desses comandos também tende a tirar a performance do software, né? E a gente tem que cuidar com isso para fazer com que o nosso software funcione da maneira adequada. Certo, pessoal? A gente retorna então na próxima aula. Por enquanto é isso, obrigado e até logo.